Pessoal, vamos falar um pouquinho agora da avaliação por imagem do paciente com AVC isquêmico agudo. Como vocês podem ver aqui, temos imagens de tomografia. Tomografia geralmente é o exame que é usado inicialmente na maioria dos hospitais que tem protocolo para atendimento de AVC agudo, para avaliação desses quadros, porque é um exame rápido e vai fornecer muitos dados que são bem preciosos para a gente poder guiar o tratamento desses pacientes. Coloquei 3 pacientes diferentes, tá? O único que tem AVC isquêmico agudo é esse aqui da esquerda, os outros 2 não têm AVC isquêmico, mas tem alterações que a gente tem que procurar ativamente numa tomografia de crânio para poder guiar o tratamento e excluir o tratamento, que é uma coisa também muito importante. Esse exame aqui, o do meio, é um paciente que chegou com déficit motor, chegou com rebaixamento de consciência, e o que a gente consegue ver é que ele tem um conteúdo hiperatenuante que está ocupando as cisternas, está ocupando os sulcos e fissuras. Subindo um pouquinho, a gente vê que ele está indo até a fissura interhemisférica, vindo aqui para o início das fissuras silvianas. Isso aqui é um quadro de uma hemorragia subaracnoide, né? Pode mimetizar um quadro de AVC isquêmico e é importante que a gente diga e procure ativamente a presença de sangue para colocar isso no laudo e evitar que o paciente vá para um tratamento que poderia piorar muito esse quadro. No caso aqui da direita, também tem um conteúdo hiperatenuante que não deveria estar nessa localização. No caso, aqui é intraparenquimatoso, né? Também é uma hemorragia, aqui no hemisfério cerebelar direito. E isso aqui também é uma alteração de imagem que excluiria o paciente para um quadro de AVC isquêmico agudo e até da parte do tratamento. Caso algum desses 2 tipos de alteração seja encontrado, a gente vai fazer outro diagnóstico, vai dizer que tem sangue, vai identificar, descrever, e o paciente vai ser excluído do diagnóstico e do tratamento do AVC isquêmico, né? Isso aqui a gente tem que procurar ativamente e é uma das primeiras coisas que a gente vai colocar no laudo, a presença ou não de sangue. Vou tirar esses 2 aqui e a gente vai ficar no paciente com AVC isquêmico agudo. Passando o exame, inicialmente a gente não vê aquele tipo de alteração, né, aquela quantidade de sangue que é mais fácil de avaliar, mas esse exame também tem alteração. Uma coisa que ajuda é a gente tentar sempre comparar um lado com o outro, né, e avaliar a clínica do paciente, né. No caso, esse aqui chegou com a história de alteração de fala e um déficit de força do lado esquerdo do corpo. Aí a gente vai ter que procurar alterações do lado direito. A gente avaliando aqui o hemisfério cerebral esquerdo, a gente procura tentar diferenciar a substância branca da substância cinzenta, né? Aqui na parte mais interna a gente vê substância branca, tem um coeficiente de atenuação menor, ela é um pouquinho mais escura, e a gente indo um pouquinho para a margem, a gente consegue diferenciar bem a parte do córtex, né? Substância cinzenta. Você consegue ver um limite entre a substância branca e a substância cinzenta, né? Você consegue desenhar bem o córtex. Você vindo para o outro lado, né, no caso onde a gente vai procurar alteração, a gente consegue ver que aqui no meio tem substância branca, na parte mais profunda. O frontal a gente consegue avaliar até um pouco bem o córtex, né, tem substância cinzenta aqui. Aqui no parietal alto a gente consegue avaliar também, ver que tem o córtex presente. Mas se a gente for um pouquinho mais para a lateral, a gente não consegue diferenciar bem. Está meio borrado, não consegue ver o córtex e não consegue definir o limite entre o córtex e a substância cinzenta. Isso aqui é um sinal precoce de isquemia, né? Provavelmente essa área aqui toda está acometida por isquemia aguda. A gente descendo um pouquinho os cortes, a gente vê que isso vai para a parte mais inferior do frontal, vai para um pedaço do parietal e um pedaço do temporal aqui, né? Aí toda essa área que a gente não consegue diferenciar bem, o córtex da substância branca, é uma área que tem provavelmente uma isquemia aguda. Outra coisa que a gente precisa avaliar é ao nível dos núcleos de substância cinzenta profundos.
pega um corte aqui que a gente consegue ver núcleo caudado, putamen e os tálamos, e a gente tenta ver ou defini-los bem. Nesse lado esquerdo, a gente consegue diferenciar, né? Como eu mostrei, a cabeça do núcleo caudado, o putamen e o tálamo, né? São núcleos de substância cinzenta. E aqui, passando entre eles, tem substância branca. Isso aqui é cápsula interna. Isso é uma coisa que a gente tem que identificar bem, e se a gente não conseguir identificar, também é sinal de que pode ter um quadro de isquemia aguda. Se a gente for para o lado direito, a gente não consegue diferenciar nada do putame, não dá para vê-lo, e as bordas do núcleo caudado não estão bem definidas, a gente não consegue diferenciar bem como a parte da cápsula interna. Isso aqui também é um sinal precoce de uma isquemia aguda. Descendo um pouco mais, a gente tem que procurar a margem da ínsula. Ínsula tem córtex, né? A gente tem que avaliar bem também a parte do córtex da ínsula. E se a gente for procurar do outro lado, a gente não consegue avaliar bem o córtex insular. Então, aí também vai ter sinal precoce de isquemia, né? Todos esses sinais que eu estou descrevendo para vocês são sinais de isquemia aguda. Descendo um pouquinho, a gente vai achar mais um sinal de isquemia aguda. A gente tem aqui o início da fissura silviana. Do lado direito a gente consegue avaliar bem, do lado esquerdo está um pouquinho mais baixo, mas está aqui. E subindo um pouquinho mais, a gente vê uma área aqui que está com uma atenuação um pouquinho maior na topografia da fissura silviana. O que a gente sabe aí anatomicamente é que aqui está o topo da artéria carótida interna e o segmento inicial da artéria cerebral média. E aqui a gente consegue ver que ambas estão densas, né? Isso aqui é o sinal da cerebral média densa, e isso aí é outro sinal precoce de isquemia aguda. Provavelmente isso aqui indica um trombo ou que o fluxo está muito lento, né? Nesse caso aqui deve ter um trombo e por isso que ficou com esse coeficiente de atenuação um pouquinho mais alto. Isso aí seria outro sinal de uma isquemia aguda. Às vezes a gente vê esse tipo de alteração aqui em ramos mais distais da artéria cerebral média, indo para cortes mais altos, e vai ficar só pontos pequenos de atenuação mais elevada, que aí seria também indicativo de trombo ou de hipofluxo, né? Isso daí seria outro sinal. Para avaliar a extensão dessa isquemia, né, a gente já viu que tem acometimento até grande do frontal, do parietal, de parte de núcleos de substância cinzenta, né? Basicamente, uma grande parte do hemisfério cerebral direito desse paciente está acometido. Como é que a gente vai graduar isso? Para fazer esse tipo de graduação, a gente tem um score que chama de aspects, e a gente vai dividir o território de irrigação da artéria cerebral média em 10. Vai iniciar essa contagem ou avaliação a partir do nível ganglionar, né, onde tem os núcleos de substância cinzenta. A gente sobe alguns cortes e avalia o território mais superior aqui da artéria cerebral média, né, aqui que eu estou demarcando para vocês. Aqui seriam os territórios M4, M5 e M6. Né? Indo um pouco mais baixo, a gente tem mais alguns territórios aqui no nível ganglionar. Eu vou mostrar aqui do lado esquerdo, que está um pouquinho mais fácil de identificar. A gente tem o território putaminar, do território caudado, o território putaminal, o território capsular e o território insular. Aí no caso a gente já tem aqueles 3 de lá de cima, vamos ter mais 4 aqui, e abaixo do nível ganglionar, se a gente descer um pouquinho mais os cortes, mais ou menos pegando aqui a partir da fissura silviana, a gente vai ter os territórios M1, M2 e M3. Para fazer a graduação da extensão dessa isquemia, a gente vai contar quantos territórios foram acometidos e daí vai excluir um total de 10. São 10 territórios que eu descrevi para vocês. Desses 10 territórios, a cada território que for acometido, você vai subtraindo um ponto do score de aspects do paciente. Né? Aí, no caso desse paciente aqui, a gente vai subtrair
um ponto do M4, vai subtrair um ponto do M5, vai subtrair um ponto do M6, vamos subtrair um ponto da ínsula, subtrair um ponto do caudado, um ponto do capsular, um ponto do putaminal. Indo um pouquinho mais baixo, vamos subtrair um ponto de M1 e um ponto de M2. No total, a gente subtraiu 9 pontos. A única área que a gente não tem tanta a evidência de isquemia precoce seria M3. E aí, tirando 9 pontos, o aspect desse paciente seria 1. E aí, geralmente, a gente tem um ponto de corte de que um aspect abaixo de 7 já indica que o território de acometimento da cerebral média já é grande o suficiente para contraindicar uma trombólise química. Por isso que é importante a gente avaliar esses sinais precoces e saber topografá-los bem. Eu coloquei um caso aqui que tem muito acometimento, mas na maioria das vezes a gente vai ver um acometimento menor, e é sempre importante a gente fazer essa pontuação do aspects para passar para o colega que estiver avaliando esse paciente na emergência. Além disso, avaliar esse sinal da cerebral média pode indicar que tem um trombo um pouco maior nesse lugar, né, na cerebral média ou até no topo da carótida. Isso também é bom que a gente passe para o colega. Isso a gente tem que também deixar descrito, né? Aí, no caso, em resumo, a gente tem que avaliar tudo isso, né? Presença ou não de sangue. No caso, esse aqui não tem nenhuma transformação hemorrágica, não tem nenhuma evidência de que tenha conteúdo hemático nesse exame. Depois que a gente avaliar se tem ou não presença de sangue, né? Avaliar se é o AVC, na verdade, é um AVC hemorrágico, a gente vai procurar esses sinais precoces de isquemia aguda, né? Que são todos esses que eu mostrei aqui para vocês. Depois que você identificar os sinais de isquemia precoce, você vai fazer a pontuação pelo aspect e vai descrever quais foram os territórios acometidos. Depois que você conseguir descrever esses territórios acometidos, você finaliza a parte da avaliação do exame e passa para o colega que estiver avaliando, e daí ele vai auxiliar, né, vai juntar essas informações com o que ele está vendo do quadro clínico e vai guiar o tratamento do paciente, né? Pelo que eu mostrei aqui para vocês, né, a tomografia dá muito dado, né? A gente não precisa submeter o paciente a um exame mais complexo como ressonância. Ressonância também ia dar esse tipo de dado até com mais sensibilidade, mas um exame rápido e simples, com uma tomografia, já guia muito bem a parte do tratamento do AVC isquêmico agudo. E é isso que eu tinha para falar para vocês.